Fala, meus manos. Estamos aqui. Terceira tentativa de gravar esse vídeo. Meu computador tá travando, tá congelando hoje. Vamos para mais um vídeo hoje. Madrugadinha do dia 5 pro dia 6. Quase 2 da manhã. Aconteceu muitas coisas no dia de hoje. Uma delas foi o Trade Deadline da NBA. Tiveram vários outros eventos em vários mundos diferentes. E tô aqui ouvindo música, tá? Quero deixar claro. Montei uma filinha. Algumas meio bom knowledge, vocês vão se surpreender. Se eu parar pra contar uma coisa, vocês me perdoam, vocês sabem como é a parada por aqui, e é isso. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Trade Deadline, mas é um pouco tangenciado na Trade Deadline, ela só vai acontecer por causa de um evento dela, mas não é sobre a Trade Deadline necessariamente. Ele é inspirado por um tweet absurdo, mano, viral de um maninho, acho que é um maninho, na gringa, o arroba @IOnlySayFacts. Assunto do vídeo de hoje: James Edward Harden Jr. Pra quem não conhece, meu mano James Harden, MVP da NBA, tá na liga faz sei lá quanto tempo, mano. Foi draftado em 2009, tá? Vai fazer. Nossa, faz muito tempo que ele tá nessa liga, mano. E, bom, tamo nessa, né? Vamos nessa. Vamos falar não do James Harden como um todo. A gente tá aqui pra falar das saídas de James Harden das equipes dele. James Harden jogou por Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers e foi trocado dia 4 pro Cleveland Cavaliers. 6 times no total. Tirando a passagem dele no Rockets, que se eu não me engano foi de 2013 a 2021. Vou confirmar essa informação pra você. 2013 a 2021. Todas as outras passagens dele duraram no máximo 2 anos. No máximo 2 temporadas e meia por aí. E a gente vai ranquear as saídas deles no sentido de quão icônicas e quão engraçadas elas foram entre si e o quanto elas movimentaram as coisas no geral. E aqui a gente vai estar analisando o contexto geral, tá? Meu computador congelou de novo. Isso é bastante irritante, na real. O que é muito estranho também, porque a minha música segue, eu tô com as músicas no computador. Dessa vez eu não vou tentar corrigir, porque eu tô cansado de gravar essa introduçãozinha. Sinto que eu tô fazendo uma introdução pior cada vez que eu gravo também, inclusive. Eu tô com a página aberta do James Harden, não vou conseguir ver os anos certinho, não vou conseguir ver as médias dele por ano, mas eu consigo ver mais ou menos a trajetória. Eu lembro da trajetória também. Então, vai ser mais de cabeça, vai ser um pouquinho menos preparado do que eu imaginava e valeu, tá ligado? Vocês não estão aqui pra fazer um conteúdo profissional também, eu imagino, né? Bom, draftado pelo Oklahoma City Thunder em 2009, Harden chegou no time que... Tô falando antes de falar qual é o último lugar, né? Cara, em último lugar tá a saída dele do Thunder para o nosso Houston Rockets. Primeira saída dele. Isso porque o contexto do momento. Agora a música parou, aparentemente. Bizarro. Isso porque o contexto do momento foi muito diferente dos demais. Ele foi mais uma vítima da situação do que qualquer coisa. O Harden foi draftado em 2009 para um time que já tinha Kevin Durant, para um time que já tinha Russell Westbrook, que já tinha muitas peças já bem colocadas no geral, além dos dois, mas que estava muito claro que os dois principais talentos iam ser os dois, ia ser eles dividindo a quadra e quem quer que estivesse junto ia ser coadjuvante e não tinha muito o que fazer. E o Harden mostra flashes absurdos no começo da carreira, mostra flashes muito, muito bons com o Thunder. Eles chegam nos finais, a última final do LeBron pelo Heat, o terceiro título do LeBron. Eles ganham a Conferência Oeste numa conferência muito, muito difícil. E o Harden falou já publicamente algumas vezes que a expectativa internamente era eles serem campeões no ano seguinte. Qual foi o ano seguinte? Acho que foi 2014. Acho que é isso. O ano que eles esperavam muito, muito ser campeões. Mas por problemas salariais e de fit, a diretoria do Thunder, se eu não me engano, já era Sam Prest na época, e entendeu que não fazia sentido ter o Harden vindo do banco
especialmente porque eles iam ter que dar uma extensão absurda pro Harden, ter que dar rookie scale max, e a diretoria entendeu que não fazia sentido ocupar uma parte tão grande do cap space para um jogador que via do banco, mesmo que fosse o atual Six Man of the Year, e que fazia mais sentido trocar o Harden por outras peças complementares, que essas peças poderiam complementar melhor o estilo de jogo do Kevin Durant e do Russell Westbrook, porque com isso eles conseguiriam conquistar alguma coisa mais concretamente. Como meu computador não tá funcionando no momento, não vou conseguir pegar quais peças foram exatamente. Eu sei que, se eu não me engano, foram 2 picks de primeiro round e foi o Kevin Martin. E aí acho que tem mais 2 jogadores envolvidos. Mas é uma troca que, em retrospecto, ela é muito difícil. O tempo foi muito duro com o Thunder nesse sentido, porque os 3 são MVPs da NBA e os 3 são MVPs em momentos muito próximos, né? Então eles conseguiriam viver primes ou coisas muito perto do prime, do auge deles juntos, o que, nossa senhora, ia ser assustador, ia ser meio bizarro de se ver. Mas não dá pra criticar muito a diretoria do Thunder na época. Não dá pra ser engenheiro de obra pronta nesse sentido. De fato, o que eles iam ter que comprometer do cap space deles pro Harden ia ser algo muito significativo. E, de fato, o fit do Russell Westbrook com James Harden não aparentava ser o melhor de todos os tempos. Mesmo eles tendo chegado às finais, com o Harden sendo o Sixth Man of the Year, com ele melhorando todo ano, se previa uma disputa por quem teria a bola, por quem seria o PG-1 naquela parada. E, cara, fazia sentido. Tem que ver se... Eu não lembro se a troca em si fazia sentido, se a troca em si foi boa. Vamos ver por quanto tempo meu computador aguenta dessa vez. Eu não lembro se a troca em si foi boa. Não era fã da NBA na época, eu tinha, sei lá, 9 anos na época. Então, não consigo falar nada com muita certeza, assim, né? Mas a troca faz sentido, dá pra entender. Eles tinham outras opções na 2. O Andrew Robertson joga lá por muito tempo. Então, não é uma troca ridícula do Thunder. Mas aqui é uma saída que o Harden ficou chateado, ele queria ter ficado. Então, uma troca que ela não tem nada de muito a mais. É uma diretoria trocando um cara muito bom, uma troca que fazia sentido pra eles na época. Sem muito drama, sem muito quais, dando a oportunidade do Harden ser o one A de um time, tá ligado? E que oportunidade que ele tomou, agarrou muito bem. A troca foi... Calma. Não, aqui a troca com troca de... Não tô achando a troca, calma. Aqui, achei. Foi James Harden, Cole Aldrich, Daquan Cook, Lazar Hayward, por Jeremy Lamb, Kevin Martin, duas escolhas de primeiro round e uma de segundo round. Uma troca que faz sentido: Jeremy Lamb pra jogar na 2, pra ser o reserva do Andrew Robertson, pra ser Spark Plug, o Kevin Martin, que na época era considerado muito bom jogador. 2 picks de primeiro round, não é uma troca idiota do Thunder, pensando na época, quando você não sabia qual ia ser o teto do Harden. Então, não é uma troca que me pegue, não é uma troca que me mata muito. Passa 3 anos em Oklahoma, nada de... E sai sem grandes sentimentos, sem nada demais. Próxima posição é um pouco mais difícil pra mim, porque aí a gente já começa a entrar em funny ass territory, you know? Eu acho que, pessoalmente, já é um gap de funny absurdo aqui pra mim. Eu acho que é a saída do Clippers dele agora. O contexto da saída dele agora é algo meio absurdo. Pra quem não tá sabendo, o melhor time da NBA hoje chama Oklahoma City Thunder. Os caras perderam, a gente tá com uma temporada de por volta de 55 jogos, eles perderam 12, foram campeões ano passado, eles também têm eles são um dos times com a média de idade mais nova da NBA, o jogador mais velho do elenco deles tem 31, o MVP da liga joga lá, ele tem 27.
praticamente todas as peças importantes do elenco deles são muito novas e eles controlam muito capital no draft. Eles têm muitas escolhas de draft de muitos times diferentes. E um desses times era o Los Angeles Clippers, que tinha expectativas fortes por parte da mídia nessa temporada. Eu não compactava muito com as expectativas. Tinha James Harden, tinha Kawhi, que não são, nesse ponto da carreira, não são jogadores muito confiáveis de se estar em quadra. O resto tinha Zubat, que é muito bom. Tinha deixado sair o Norman Powell por nada, que é um movimento que eu não gostei nem um pouco. E o Thunder tem o controle da escolha do Clippers nesse ano, por causa da troca do Shai Gilgeous-Alexander pelo Paul George, feita em 2019, se eu não me engano, que 2019 para 2020, feita em 2020. Feita em 2019 para a temporada 2020. Coincidentemente, o Clippers perde muitas escolhas no primeiro round e o atual MVP da liga, que está no Thunder, Shai Gilgeous-Alexander. Mas enfim, e o Clippers começa essa temporada abismalmente. Se eu não me engano, eles estavam 5 vitórias e 20 derrotas no começo da temporada. E, cara, o Kawhi Leonard machucado, o Harden jogando praticamente sozinho. A escolha deles estando cogitada é no top, sei lá, no top 4, 5, na maior parte do tempo. E aí, em algum momento, o time encaixou, teve um switch absurdo, que eu não sei o quanto é sustentável, eu não acho esse time tão bom, mas é inegável que eles viraram um switch, que eles começaram a virar um time muito, muito perigoso. O meu Toronto Raptors perdeu por ele numa overtime absurdamente bizarra de se ver, o Harden fez todos os pontos deles na prorrogação naquele jogo. E eles ganharam 16 dos últimos 20 jogos até o dia 3 de fevereiro. E aí, do nada, quando tudo tava se acertando, o Kawhi tinha voltado, tava jogando o melhor basquete dele desde 2019, o Harden jogando muito, muito bem, fazendo uma grande temporada, o Zubat muito bem, o time começava a mostrar sinais de conseguir fazer uma corrida pelos playoffs, uma corrida pelo play-in, e aí do nada, 2 dias antes da deadline, do nada, out of the blue, Shams Charania, o maior insider de notícias da NBA, posta no Twitter que o Harden e o Clippers estavam trabalhando numa troca porque a estrela queria sair. Do nada, o time encaixado, 16 vitórias nos últimos 20 jogos, ele pediu pra sair porque ele não aguentava mais, e é isso. O que é um pouco bizarro, ainda mais porque eles estavam dando as chaves da franquia pra ele, mesmo ele tendo seus 36 anos e meio, terminando a temporada com mais de 37 anos. You say right? Mesmo o time estando encaixado, mesmo a co-estrela dele jogando o melhor basquete da vida dele, provavelmente. Tenho chances até de All-Star por alguns veículos. Eu nunca votaria no Harden para All-Star esse ano. Ele tá chutando 42% nas bolas de quadra, 34% nas bolas de 3. E ele pediu uma troca absolutamente do nada. Ele foi trocado, tipo, ontem pelo Darius Garland, uma escolha de primeiro round. Uma escolha de segundo round, eu acho que foi. E vamos ver qual vai ser o fit dele em Cleveland. É bem capaz dele querer ter mais toques ainda do que ele tinha em Los Angeles. Ele não vai ter. O Donovan Mitchell não é o Kawhi Leonard. Ele precisa da bola. E, cara, a sensação de estar de boa, esperando notícia da deadline, e do nada ter notícia de que o Harden pediu uma troca do nada, de novo, porque o contexto que a gente vai ter daqui pra frente, retroativamente vai deixar isso mais engraçado, foi absurdo, foi bizarro. Mas, cara, as outras 3 são tão clássicas que eu não consigo colocar essa acima de mais nenhuma. Mano, eu tenho uma dúvida muito grande entre o número 2 e o número 3. Eu acho que eu vou com a saída do James Harden do Brooklyn Nets para o Philadelphia 76ers. Porque o contexto uma saída conturbada que a gente vai discutir daqui a pouco. O Harden saiu do Rockets numa relação de 8 anos, talvez mais, para ir pro Nets fazer uma panela com o Kevin Durant de novo, a gente já falou dele nesse vídeo, e o Kyrie Irving, um dos maiores Big Threes da história da NBA. Eles jogaram, se eu não me engano, 21 jogos, os 3 saudáveis juntos.
Mesmo com esse pouco tempo juntos, eles tiveram uma coisa de playoffs muito boa. Eles forçaram o Bucks, que foi campeão em 2021, a 7 jogos. Eles quase ganharam o último jogo. Foi ínfimo jogo do pé da linha do KD. Harden jogando bem, foi tipo assim, passos pra trás do que ele tava antes no nível MVP dele, passos pra baixo, mas foi uma das temporadas que eu mais gostei de ver ele jogando. E só que esses 21 jogos que eles jogaram juntos não foram só por lesão. Isso tem um motivo muito ridículo, foi muito revoltante na época, mas retroativamente é muito bizarro, é muito. Cara, como isso pôde acontecer com atletas profissionais. Como eu falei, isso aconteceu em 2021, 2021, se eu não me engano. E todos vocês sabem o que aconteceu nessa época. A pandemia da Covid-19 afetou bastante o mundo dos esportes. E lembrando, o Big Three foi formado por ele, pelo Kevin Durant, e ele era para ser formado pelo Kyrie Irving. Mas o Kyrie Irving ainda estava na época meio Kanye West dele, que ele aparentemente está começando a sair agora, mas não dá para falar 100%. Ele estava com o Adrian Rose em stream esses dias, então eu não sei o quanto eu confio nesse Kyrie Zen que Dallas e o Luka estavam vendendo pra gente um tempo atrás. Mas o Kyrie se recusa a vacinar, começa a falar que a Terra é plana, começa a falar muita fake news sobre vacinas. Ele chega a compartilhar um vídeo, um filme, falando que era um filme maravilhoso, que todo mundo devia assistir, o filme era abertamente antissemita. Então foi muito revoltante, eu não consigo acreditar 100% que ele realmente está renovado e pá, zen, inshallah, porque as coisas que ele fez foram um pouco sérias, não foi só colocar ele próprio em risco, mas o ponto é que especificamente no estado de Nova York, o governador da época tinha sancionado, não sei se era uma lei, um decreto, uma decisão, sei lá como funciona o direito americano, mas os atletas não poderiam atuar se eles não fossem vacinados. E eu lembro que na época foi muito bizarro, porque era uma coisa meio específica de Nova York. Tinha outras cidades, claro, mas chegaram a ser estudadas trocas do Kyrie para outras cidades, para outras franquias, porque no estado que essas outras franquias estavam, ele poderia jogar, porque não existia nada assim, ele poderia se jogar sendo antivacina. Também foi cogitado a possibilidade do Kyrie não jogar os jogos em casa e jogar só os jogos fora, nos estados onde ele estaria liberado. Foi uma época muito assustadoramente bizarra. E, detalhe importante, eu esqueci de comentar. O general manager do Rockets, nesse tempo todo que o Harden ficou lá, é um cara chamado Daryl Morey, que ele vai ser muito importante daqui pra frente. E nesse meio tempo que o Harden tava no Nets, o Daryl Morey sai do Rockets. Eu não lembro se ele foi demitido ou se ele pediu pra sair. Mas ele assume o Philadelphia 76ers. E aí, em algum momento, na temporada 21-22, pouquíssimo, se eu não me engano, no segunda temporada dele no Nets. Não chegou a jogar uma temporada completa pelo Nets. Ele foi trocado no meio, não chegou a ser na deadline, mas no meio da temporada 2021 pra lá. Jogou só 36 jogos, jogou os playoffs, jogou todos os playoffs, se eu não me engano. Talvez ele não tenha jogado o primeiro round, tenha jogado só o segundo. Ou talvez ele não tenha jogado o segundo, porque eu lembro da lesão do Kyrie, eu acho que só os dois estavam em quadra. Enfim, jogou alguma coisa nos playoffs e jogou 44 jogos no ano seguinte e depois foi trocado. E essa troca é porque ele pediu troca, porque ele não aguentava mais o Kyrie, todos esses shenanigans dele e essa necessidade do time ter ele ou o KD pontuando o tempo todo em quadra. Só que, spoiler, é meio que isso que você espera quando você forma um Big Three. O elenco não vai ter. Lembra do problema que o Thunder enfrentou sobre cap space lá no começo do vídeo? É isso que o Nets estava enfrentando agora. Eles não tinham espaço para outros criadores, para outros jogadores de alto padrão. Porque eles tinham que sustentar 3 superestrelas no Kyrie, no James Harden e no KD. Então, em 44 jogos da temporada 21-22, ele pede uma troca. Mas ele não pede uma troca pra qualquer lugar. Ele pede uma troca especificamente pro Philadelphia 76ers, porque o Daryl Morey tava lá. Então, isso aqui é absurdamente bizarro e engraçado pra mim, porque
Ele sai do Rockets, que deu tudo pra ele por muito tempo, de um jeito muito funny, que a gente vai comentar daqui a pouco, e de um cara que deu tudo pra ele, pra formar um Big Three, pra formar a maior panela da história da NBA, pra tentar ganhar um título de graça com outros dois superestrelas. Uma desses companheiros de time dele, dessa superestrela, simplesmente enlouquece, simplesmente faz as coisas mais horrendas e imprevisíveis do mundo, e menos de um ano depois ele pede pra sair, não uma saída qualquer, ele pede pra voltar pro colo do cara que deu tudo o que ele quis por 8 anos. Então é muito bizarro pra mim, é muito assustador, é muito, mano, como pode o bagulho desse acontecer? E talvez seja até melhor pra mim do que o que tá em segundo lugar. Mas, segundo lugar foi o que começou tudo isso. E eu tô falando da troca do Houston Rockets pro Brooklyn Nets, que a gente tá comentando agora indiretamente, né? Mas eu deixo essa acima dessa situação em Brooklyn especificamente porque ela é o que começou tudo isso, saca? Até então, o Harden tinha sido trocado do Thunder abertamente, né? Ele não tinha pedido troca, ele tinha reclamado inclusive de ser trocado, tinha falado que tinha ficado chateado, mas não reclamou de estar em Houston, abraçou a oportunidade, foi o franchise player do Rockets por 8 anos. 8 anos? Acho que 8 anos. Não, por 7 anos, na última temporada foi trocado. Por 7 anos, sem reclamar de muita coisa, pedindo elencos melhores, mas nada que nenhuma superestrela não faça todos os dias. E foi bastante leal ao Rockets, inclusive, nesse tempo. Se eu não me engano, ele assinou 2 contratos com o Rockets nesse meio tempo. Become harder. E ele era visto como um cara relativamente leal. Ele nunca tinha tido muitas oportunidades também de trair alguém. Mas o ponto é que na temporada 19 e 20 ele se cansou de Houston. A idade estava começando a chegar. Ele tem 36 hoje. Então, 19 e 20 ele tinha 30 anos já. A idade estava começando a chegar, ele estava começando a sentir que podia sair do Prime, e de fato é a temporada que ele começa a sair das corridas de MVP. E por conta disso ele começa a pedir por mais movimentações. A temporada antes dessa, temporada 19 e 20, se eu não me engano, é a temporada que o Westbrook foi trocado pro Rockets e eles jogaram juntos. Logo depois do experimento Chris Paul não dá certo, em 2018 e 19, por conta das lesões do Chris Paul. E aí o Chris Paul é trocado pelo Russell Westbrook pro Oklahoma City Thunder novamente, inclusive, que também foi uma peça importantíssima pra atual dinastia do Thunder, pro atual super time do Thunder, que influenciou na última saída do Harden agora. A carreira dele é bem cíclica, é bem engraçadinha pra mim. Experimento Harden e Westbrook 19 e 20, que deu relativamente certo. Os dois performaram muito, muito bem, mas o resto do time era bem fraco. E, se eu não me engano, eles saem na segunda rodada dos playoffs, na bolha. Então, nada de muito mais. É o ano que o Russell Westbrook fica xingando as mães de crianças na bolha. E o Harden reclama muito na off-season, ele pede muitas movimentações e o Daryl Morey não é capaz de fazer muitas movimentações. E honestamente eu não acho que era um momento de desentendimento do Daryl Morey com ele. Eu acho que era mais o elenco do Rockets não tinha... O elenco do Rockets e a capital de draft que eles tinham disponíveis não eram suficiente para fazer as movimentações que melhorariam substancialmente o time para um nível que o Harden estaria satisfeito. E aí o Harden, ele dá uma birra absurda. Ele não aparece nos treinos de pré-temporada. Ele não aparece para os primeiros jogos da temporada. Ele comunica que não apareceria. Eventualmente, depois de muito tempo, sem ninguém ver ele percebe que os times não trocariam por ele se eles não soubessem que ele estava preparado, não soubessem que ele estava apto, disposto. E que o Rockets tinha mais a ganhar do que ele, porque o Rockets podia só segurar ele até o final do contrato, eles não tinham a obrigação de trocar ele naquele momento, quando ele queria, eles podiam trocar na off-season ou em qualquer outro momento. E ele começa a forçar a troca de um jeito ainda mais bizarro do que só não aparecer nos treinos. O James Harden começa a aparecer nos jogos e eu não consigo descrever isso em palavras. O James Harden finge que estava obeso. E não é que ele fala que ele estava pesando mais. Ele aparece nos jogos
aparentando tá com um peso assustador. Tipo assim, ele aparecia nos jogos, ele começou a ir nos jogos assim. E, tipo assim, eu não tô fazendo um fat shaming aqui. É só que, tipo assim, esse nunca foi o corpo dele, esse nunca foi o biotipo dele. Ele é trocado nessa temporada e, tipo, menos de 2 meses depois, ele tava assim, tá ligado? Então, a gente não sabe muito bem como ele fez isso até hoje, mas ele só fakeou, tipo, 50 quilos no corpo dele. Ele só deu um jeito de colocar 50 quilos no corpo dele e de te perder esse peso sem mazelas em tipo 1 mês logo depois. Na gringa eles chamam esse período de fat suit hardening, como se ele estivesse com uma roupa de caras gordos. Isso é... Como que o cara pensou nisso, mano? E nesse tempo também tava tendo vários rolês de depoimentos e de vídeos dele aparecendo em strip clubs em dias de jogo do Rockets em que ele não ia. E, nossa, que crise absurda que foi. Mas, cara, ele aparecer... Ele ter forjado 60 quilos no corpo dele é uma coisa de uma genialidade, de uma bizarrice, de que, tipo, mano, eu não consigo não rir disso, tá ligado? Na época eu estava olhando pra aquilo, eu tava rachando o bico. Eu tava tipo, mano, como é possível um bagulho desse? E, tipo assim, é ainda mais engraçado pra mim. Porque na temporada 19 e 20, ele faz temporadas nível de MVP, beleza. E a temporada 2021, nesses 8 jogos que ele faz pro Rockets e que ele aparece nesses 8 jogos sobrepeso, fora de forma, fora de ritmo, ele ainda joga 36 minutos por jogo, ele ainda mete 25 pontos e 10 assistências de média, 5 rebotes, ele ainda mete, mano, 44% dos arremessos de quadra. Tipo assim, ele não joga mal, ele tá com 50 quilos a mais e mesmo assim ele não joga mal, ele dá um jeito de jogar bem. Óbvio que não eram os 34 que ele, os 34 que ele tava no ano anterior, mas tipo assim... Boy, how? Why are you cooking up there? Beleza, esse é o segundo lugar. E agora, antes de anunciar o primeiro lugar, que se vocês não prestam atenção nos times dele, vocês já sabem qual é. A gente precisa fazer a construçãozinha do contexto desses últimos anos. Tá, então primeiro ele sai do Thunder trocado pro Rockets. Abraça o papel de franchise player no Houston, em Houston. Tem uma parceria com o general manager Daryl Morey. Por 7 anos, muito próximo, o Daryl Morey monta esse time ao redor dele, na talvez primeira heliocentric offense da história da NBA. Um time que o esquema ofensivo era literalmente dê a bola na mão do Harden e abram. Literalmente era esse o esquema ofensivo do Rockets na maior parte do tempo. Isso eu não estou inventando. O Daryl Morey literalmente mandou os técnicos fazerem isso, principalmente o Mike D'Antoni. Pronto pra morrer de pé, pro meu filho não viver de joelho. Do tanto que ele confiava, do tanto que ele colocava a chave da cidade de Houston na mão do Harden, se ele pudesse. Por 7 anos, e aí depois desses 7 anos não darem certo, do Daryl Morey mesmo fazendo tudo o que ele conseguia, mesmo dele dando o maior dos votos de confiança da história do Harden, o time não vai pra frente, o time nunca chega numa final da NBA. E obviamente a gente tem que fazer o parênteses aqui que eles jogaram contra a dinastia do Warriors a maior parte desse tempo, foram eliminados por eles a maior parte do tempo. Mas enfim, o Harden pede pra sair em 2020-21, dá todo esse show absurdo, vai pro Nets. No Nets, o companheiro de time dele, uma parte do tridente, enlouquece, dá um surto Kanye West, começa a ser antivacina, começa a ser terraplanista, começa a ser antissemita abertamente. É proibido de jogar por mais de uma temporada. O Harden desiste disso nesse meio tempo, implora para voltar para um sistema do Daryl Morey e volta para um sistema do Daryl Morey nos Philadelphia 76ers em 2021-22. Joga 21 jogos pelos Sixers em 21-22. Aqui já é um Harden mais velho, um Harden de 32 anos. Esse tempo em Brooklyn dele, como eu falei, ele deu passos para trás, mesmo que seja o Harden que eu mais gostei de assistir. As médias dele caíram muito, ele não tinha mais o nível de MVP, ele já não tinha o nível de 1A. 1A é o termo que a gente usa quando o cara é o principal jogador de um time de título. Então, se a gente fosse trazer pro futebol, o Pelé era o 1A do Brasil nas conquistas de Copa do Mundo, porque ele era o principal jogador, o time era construído ao redor dele. Ele não tinha o nível de franchise player. E
ele é trocado pro Philadelphia 76ers do Daryl Morey, que tinha um franchise player, que tinha o Joel Embiid, nível de MVP, foi MVP nesse tempo que ele passou lá. Então, ele dá um passo para trás, ainda maior do que no Nets, ele vira um coadjuvante de luxo, ele é All-Star, não é All-Star, foi All-Star no Clippers, desculpa, eu vi errado. Não, é All-Star sim, ele é All-Star no Sixers mesmo assim. Então, tipo, ele não deixa de ser um jogador extremamente importante, ele só não é o principal jogador do time. Joga 21 jogos na temporada 21-22. Como que foi os playoffs dos Sixers em 21-22? Calma aí. 20-21 é o ano do Giannis, 21-22 é o ano do Warriors. Mas não pode ser, porque esse é o ano do... Calma aí, mano. Daryl Morey, precisamos Championship, Arena. É o ano que eles ganham da gente no primeiro round, é o primeiro ano do Scottie. Eles ganham de 4-2, aquela desgraçada de Joel Embiid mete um game winner em Toronto. E eles perdem nas semis pro Heat, pro Heat 8th City Heat, o Heat passando pelo play-in, que chega até a final da NBA. E eu consigo ver as estatísticas, é sério? Consigo, calma aí. Tem um Jason Tatum ali. Cadê? Sixers. E cara, o Harden não faz uma grande série contra o Heat. Mete 18 pontos de média, 40% nos arremessos de quadra, só 35% na bola de 3, 7 assistências, o que é bom, mas pra ele ainda é abaixo. Não é uma boa série do Harden, não é um grande momento dele, especialmente porque o Embiid machuca em algum momento da série, machuca no jogo 4, então nos jogos 5 e 6 se esperava muito do Harden e ele não consegue entregar. Mesmo assim, 22-23, ele se mantém no Sixers, ele se mantém com o voto de confiança do Daryl Morey, do técnico que já era o Nick Nurse na época. Já era o Nick Nurse na época? Inventei aqui que já era o Nick Nurse na época, não tenho certeza. Pode muito bem não ser. Não, ainda era o Doc Rivers, o Nick Nurse. Chega na temporada seguinte ou ele chega 2 anos depois? Eu não lembro quando ele foi demitido. Não, ele chega depois que o Harden vai embora. O Doc Rivers mantém confiança nele e o Daryl Morey mantém confiança nele. O Joel Embiid e o Tyrese Maxey, que são as coisas estrelas dele, mantêm confiança nele. Eles fazem a temporada toda em 22-23. Harden faz 58 jogos, médias muito boas de novo, 21 pontos, 11 assistências. Não é All-Star, mas, tipo assim, eu diria que ele teve uma temporada melhor do que no ano anterior, tá ligado? Calma aí. E eles perdem na semifinal de conferência pro Celtics, que foi campeão, uma série que foi pra 7, uma série muito difícil. Jogaram muito, muito bem na série, não tem muito o que falar, não tem muito o que reclamar. Foram a 7, o que é o máximo que você pode pedir de um time, honestamente. Qualquer time pode perder no jogo 7. E eles perdem para um time absurdo, eles perdem para um time que foi campeão. E o Harden fez uma boa série. 22 pontos por jogo, 42% dos arremessos, o que, tipo assim, tá bom, é abaixo, mas é playoffs, a série foi até 7 e ele teve o maior field goal percentage entre as estrelas dos Sixers. Teve maior do que muitos jogadores que arremessam muito menos do que ele, então, tipo assim, não dá pra pedir muito mais, não dá pra pedir muito mais de ninguém. E, se eu não me engano, esse é o ano do MVP do Joel Embiid. E o Tyrese Maxey se mostrava melhor a cada dia. Então, tipo assim, o torcedor do Sixers só tinha motivos pra sorrir. Esse é o ano do MVP do Embiid. Então, só coisas positivas, tá ligado? O torcedor dos Sixers só tinha coisas boas pra se esperar. Os três estavam se entendendo bem. O Daryl Morey estava dando voto de confiança para os três e estava fazendo movimentações periferiais para melhorar o time. O time tinha performado muito bem nos playoffs, perdendo em 7 para os campeões. Todo mundo esperava que eles fossem fazer movimentos complementares e manter o core do elenco e o running back. E aí, meus amigos, julho, agosto, outubro, eu não lembro exatamente o mês, mas na off-season de 2023, o Harden marca
um, um training camp. Aquelas paradas que tem na NBA Academy, por exemplo, de jogadores da NBA virem e fazerem, esse aqui é meu campo de treinamento, eu tô aqui, esses jogadores estão sendo treinados por mim. E só que ele marca um no Oriente, se eu não me engano é na China. Não vou conseguir achar isso fácil agora, mas se eu não me engano é na China. Pode ser em algum outro país do leste asiático. Eu não tenho certeza, eu acho que é na China, porque os americanos falam muito disso e eles falam Chinese children. Só que os americanos não sabem geografia e eles são meio racistas, então eles podem estar generalizando os povos do leste asiático. Eu acho que eram chineses de fato, mas o que importa é que ele viaja pro outro lado do mundo para dar esse training camp. E no meio e no meio dele, ele para tudo, coloca todas as crianças sentadas na frente dele e fala: Daryl Morey is a liar and a loser and I'm never playing a minute for him again. Calma aí, eu vou achar esse vídeo aqui, mano. Daryl Morey is a loser and a liar. Is a liar. Deixa eu tirar o fone pra conseguir pegar aqui, calma aí. Se liga. Desgraça. Daryl Morey is a liar, and I will never be a part of an organization that he's a part of. Let me say that again. Daryl Morey is a liar, and I will never be a part of an organization that he's a part of. Daryl Morey is a liar, and I'm never gonna be part of an organization he's part of again. Let me say that again. Daryl Morey is a liar, and I'm never gonna be part of an organization he's part of again. Ele repete, mano, esse desgraçado não satisfeito fala 2 vezes. 2 vezes esse desgraçado, mano. Tipo assim, eu acho que isso já é engraçado por si só, porque as crianças não sabem como reagir, elas não sabem porque. Eles não devem saber quem é o Daryl Morey, elas não sabem por que ele tá falando isso, elas não sabem o que significa o que ele acabou de falar. E aí, eu não sei se é algum adulto ou são as próprias crianças, mas aí puxam umas palmas e hey, tá ligado? E, meu Deus do céu, mano. Isso já seria absurdo por si só, porque ele basicamente pediu uma troca viajando pro outro lado do planeta Terra e falando isso num vídeo privado, que teoricamente não era nem pra chegar na internet. E ele anunciou a troca publicamente desse jeito, bizarro. Mas isso é ainda mais absurdo quando você lembra quem é o Daryl Morey. Cara, o Daryl Morey deu 7 anos seguidos o melhor elenco possível pro Harden, colocou ele como peça central do planeta Terra, colocou ele como via ele genuinamente como o melhor jogador do mundo. O Harden saiu disso, beleza, sem ressentimentos. Passou 2 anos, Daryl Morey foi lá salvar ele de novo. Foi lá, pegou os pedaços dele, construiu um time que funcionava absurdamente bem pra ele novamente. Deu voto de confiança nele de novo. E o Harden desistiu desse maluco e chamou ele de mentiroso em rede nacional, tá ligado? Pra umas crianças aleatórias. Isso é intancável pra mim, mano. Tipo assim, não tem como você fazer essas coisas e você não ser visto como uma cobra absurda. Você não ser visto como unloyal piece of garbage, tá ligado? Tipo assim, óbvio que daqui a 10, 15 anos a gente vai ver o Harden como rocket histórico, como um pica, como um baita jogador de basquetebol. Mas, mano, isso faz parte do legado dele. Isso mancha sim o legado dele. Não tem o que fazer. E. Olha também. Não sei se dá pra ver. Tinha um pouquinho mais aqui, eu tive que tirar pra. Você é louco, mano. Quantas gambiarras nós fez lá em casa, na falta d'água. E, cara, o que isso tudo nos diz sobre James Harden?
Eu tenho meus problemas pessoais com o Harden, eu não gosto muito da personalidade dele, eu não gosto como ele se porta, especialmente em relação a outros jogadores da NBA. Mas é muito absurdo como, assim como o Kevin Durant, assim como o Kawhi Leonard, assim como muitos outros jogadores da NBA, assim como o LeBron, uma parte da carreira dele, grande parte dos problemas da carreira dele são única e exclusivamente culpa dele, tá ligado? O Thunder, beleza, a saída dele no Thunder, ok. Mas o grande problema do Rockets, assim como o grande problema do Raptors com Kyle Lowry e DeMar DeRozan entre 2014 e 2018, sempre foi o LeBron James, sempre foi grande time de temporada regular, conseguiu ganhar de vários times diferentes nos playoffs, mas não conseguia ganhar do LeBron. Da mesma maneira, o Rockets era assim com o Warriors. O Rockets teve, assim como o Raptors, é meio bizarro isso, nunca tinha parado pra pensar nesse paralelo. Mas o Rockets teve temporadas regulares melhores do que a do Warriors às vezes. Em 2019 eles são melhores que o Warriors. Em 2019 eles fazem a final de conferência contra os Warriors. A série vai a 7. E eles só perdem o jogo 7 porque eles têm um colapso nunca antes visto na história da NBA. Eles erram 27 bolas de 3 seguidas. E porque o sistema era muito em volta do James Harden, o sistema era voltado em bolas de 3. Então eles basicamente só arremessavam bola de 3. Eles eram o segundo melhor time da NBA chutando bola de 3. Mesmo assim, eles erram 27 seguidas no quarto quarto. Só perderam por causa disso, senão eles teriam ganho do Warriors, eles teriam jogado a final contra o Raptors. E 2019 2020 tem o experimento com o Russell Westbrook, né? Que aí é a bolha, beleza. Eu não lembro, genuinamente não lembro. Eu não sei se a gente tem essa informação, eu não sei se eu que não lembro. Eu não lembro por que o Chris Paul foi trocado pelo Russell Westbrook. Eu não sei porque eles foram tão agressivos. E eu acho que tem dedo no Harden nisso, especialmente vendo o que acontece no ano seguinte. Eu acho que tem a pressão de, cara, a gente precisa ganhar agora. E por conta disso, o Daryl Morey sente que tá. A gente não pode correr o risco de não ter o Chris Paul de novo em quadra. E por conta disso, ele troca ele pelo Russ. E aí o encaixe não faz sentido. E aí as complementary pieces que eles têm que mandar pro Russ terminam de quebrar o time. E aí a bolha também mata um pouco o time. O time não é ruim. O time do Rockets 2019-20 não faz uma temporada ruim. Vou pegar aqui mais uma vez. 44-28, lembrando que a temporada foi encurtada por causa da bolha. Quarto no Oeste. No Oeste que era muito bom na época. Perdem na semifinal pro Lakers, que foi campeão. No contexto da bolha especificamente, é meio difícil de saber como isso se transformaria na vida real, sabe? Então, a troca do Chris Paul eu acho que tem dedo dele. E isso já mata muito o time. Se ele só run it back, esse time ia ser absurdamente melhor do que foi em 19 e 20. Teria chances muito, muito reais na bolha, porque o time do LeBron era bom, mas ele foi montado naquela temporada. Então não tinha tanta química, não tinha nada demais. O time de 19 e 20, não vou fazer revisão de falar que ele era bom, mas é porque os dois grandes problemas que o Harden tinha enfrentado até ali, eles já não existiam mais. A temporada 2021 do Warriors é ridícula. Se eu não me engano, é o ano que eles têm que eles têm a primeira escolha do draft, eles eles escolhem o James Wiseman. O LeBron passa a maior parte do ano machucado, o Anthony Davis também machuca. O Anthony Davis passa a maior parte do ano machucado, o LeBron também machuca bastante, então o Lakers não era um fator de verdade. Inclusive, esse Oeste de 2021 foi fraquíssimo. Foi fraquíssimo. Eu entrei na página do James Harden, mas calma aí, deixa eu pegar os playoffs de 2021 aqui rapidinho. Porque foi fraquíssimo. Qualquer time minimamente mais estruturado conseguiria coisas a mais. Nossa, calma aí, mano. Calma aí. Mas o finalista foi o Suns, do Chris Paul, inclusive. Eu nem lembro quem o Suns bateu. Eles bateram no Nuggets. Um Nuggets jovem. Um Nuggets fraco, relativamente. Só tinha o Jamal Murray e o Jokic. O Jamal Murray faz playoffs melhores do que o Jokic, inclusive. Tinha o Jazz, 52 vitórias, que foi eliminado nas primeiras rodadas. Não faz bons playoffs. O Donovan Mitchell carrega o time. O Rudy Gobert não faz nada. E as peças complementares também têm playoffs horríveis. Tem o Clippers do Kawhi, que é extremamente decepcionante. I called it, eu falei que esse time ia ser ruim e ele foi. Perde na segunda rodada também.
Não lembro pra quem. Talvez pro Nuggets. Acho que pro Nuggets. É pro Nuggets no ano que o Nuggets vira vários 3x1. Um Mavericks que era só o Luka. Esse time do Mavericks era ruim, mano. Esse time do Mavericks era muito, muito ruim. Não tinha ninguém. Era muito mal construído. Se não me engano, já tinha o Porzingis, mas era muito mal construído. Eu nem tenho certeza se o Porzingis jogou todos os jogos dos playoffs. O Blazers era fraquíssimo. O segundo melhor jogador do Blazers ainda era o CJ McCollum. O nosso LA Lakers. Não sei por que eles estão com laranjinha ali. Enfim. O nosso LA Lakers era o atual campeão, mas eles já tinham feito algumas trocas que tinham sim piorado o time. E o AD e o LeBron tinham passado muito tempo machucados durante a temporada. Eles classificam os playoffs como sétima seed. Eles classificam como pelo play-in. Time nada a ver. E oitavo, o Grizzlies. Grizzlies fraco. Grizzlies bem mais ou menos. Não é que era fraco, né? Que o time era muito jovem. Liderado pelo Ja. Era o segundo ano de Ja? Segundo ano de Ja? Segundo ano de Ja. Liderados por ele. E o resto do play-in era o Warriors. Não foi esse ano que eles draftaram o James Wiseman. Isso errei. Mas o Warriors fraquíssimo. Classificado em nono. E foi um time extremamente disciplinado na temporada. E... esse time do Spurs, eu nem lembro quem era esse time do Spurs. Eu acho que era o DeMar ainda. Cara, essa Conferência Oeste era horrível esse ano, me desculpem, era muito fraca. Um time liderado pelo Chris Paul, caquético, pelo Devin Booker e pelo DeAndre Ayton chegou na final. Tipo assim, e eu não tô falando que eles chegariam na final 100%, mas eles teriam alguma chance, tá ligado? Se não tivesse essa extrema pressão nesses últimos 2, 3 anos e se o Harden não tivesse forçado a saída bizarramente. No Nets, cara, eu entendo sim ele ter se irritado, eu entendo sim ele ter vazado. Não é fácil lidar com o Kyrie Irving, não é fácil lidar com as bizarrices, com os crimes que esse maluco cometeu. Mas, mano, eles jogaram 21 jogos os três juntos e eles ganharam tipo 18, 17. Mesmo quando só tinham os dois deles em quadras, o time era absurdamente bom. Eles levaram o campeão em 2020 e 2021 em um jogo 7 histórico, perderam por milímetros, literalmente por milímetros, porque o KD pisou na linha por isso aqui. Insiste um ano, tá ligado? Da mesma forma que o Oeste foi horrível em 2021, se eu não me engano, o Oeste foi horrível em 21-22. Deixa eu confirmar aqui, mas se eu não me engano, o Leste foi horrível em 21-22. Foi péssimo, nossa, é verdade. Foi bem ruim o Leste em 2022, na real. O Nets, sem o Harden. O Celtics, que é o único time bom desse. Tinham dois times bons. Um dos dois times bons desse leste. O Bucks, que era o segundo time bom desse leste, mas ainda já estava bem pior. O Chris Middleton estava bem menos confiável. Se não me engano, ele passou bastante tempo desse ano machucado. O Drew tem jogos horríveis contra o Celtics, inclusive. Chicago Bulls. Esse é o ano que a filha do DeMar DeRozan grita nas arquibancadas de Toronto e o Pascal Siakam e o Fred VanVleet começam a errar lance livres e eles ganham da gente nos playoffs. Esse é o ano também do DeMar DeRozan, do Lonzo Ball, do Zach LaVine, de Balzac e do Vucevic. Que eles começam a temporada com o melhor time da NBA e eles vão decaindo aos poucos, lentamente, mas é que a temporada que o DeMar ficou, tipo, sei lá, em 10º na votação de MVP, por aí. Cara, era um time bem ruim do Bulls. Tipo assim, é o melhor time do Bulls do século, se pá. Tirando os Derrick Rose, do criminoso. Mas ainda assim era um time muito fraco, tá ligado? O Heat, eu já falei minhas opiniões pelo Heat várias vezes, esse time era fraco. O Hawks bem ruim. Ah não, esse não é o ano do play-in, desculpa. Eles passam pelo play-in, mas a gente não. Não, eles nem passam pelo play-in, só passam em sexto mesmo. Tô moscando. Mas o time era mais ou menos zaço. O Hawks, que esse sim passou pelo play-in, era bem mais ou menos. Os Raptors sexto. Time meio desencaixado, o time nem se gostava. E os Sixers, que era um time bom. Tô confundindo os anos, mano. Não é possível, eu tô confundindo os anos. Não, esse é o ano que ele sai, tá certo. Um time bom dos Sixers, mas bom porque o Harden tava lá. Se ele não tivesse, o time não seria tão bom. Cara, se ele mantém no Nets, eles seriam os favoritos absolutos nesse ano, tá ligado?
eram eles e os Celtics. Não existia outro, não tinha outro pra onde fugir, tá ligado? Era eles ou o Celtics. E aí a saída dos Sixers, mano. De novo, não entendo, tá ligado? E eu não tô dizendo que eles ganhariam do Celtics. Não acho que eles ganham do Celtics, não acho que eles são favoritos contra o Celtics. Mas ele sai de um time com um jogador calibre MVP, que não jogou muitas temporadas, mas ele não tinha como saber disso. Com o Tyrese Maxey cada vez melhor, que olha onde o Tyrese Maxey chegou hoje, All-Star Starter. Vai ser o NBA, vai ser o NBA Second no First Team, provavelmente. E ele jogando muito, e ele pede pra sair desse jeito assustador de bizarro pra um time que é, desculpa, é muito pior. O Clippers é muito pior do que os Sixers. Tanto que, calma aí, o Sixers, mesmo com a saída do Harden, classifica para os playoffs em sétimo, mas classifica. Isso com várias lesões de Joel Embiid esse ano, tá? O Clippers, com o James Harden em 23 e 24, calma aí que tá complicado aqui. Ficou em quarto no West. Tinham terminado em quinto ano passado. Ano anterior a isso, no caso. E perdido no primeiro round, bizarramente. Eles perdem o primeiro round novamente pro Luka. Aquela série absurda do Luka. Cara, o elenco desse time era Nicolas Batum, BJ Boston, Kobe Brown, Amir Coffey, Robert Covington, Moussa Diabate, Paul George, Playoff P. Esse é um dos anos ruins do Paul George, inclusive. Tanto que o ano seguinte a esse é o Addiction by Subtraction do Norman Powell. O Norman já estava nesse time, o PG sai, o Norman começa a jogar muito, ele dá essa entrevista no começo da temporada falando que a saída do PG a gente vai melhorar ao tirar peças de tão ruim que foi o ano do Paul George. Nem foi tão ruim numericamente, mas foi muito ruim na quadra. James Harden, Nashon Bones Highland, Terrence Mann, que tá encostado. Verdade, deixa eu te falar isso. Batum, que já era velho na época. BJ Boston, fora da liga. Kobe Brown, fora da liga. Amir Coffey, acabou de ser trocado por nada. Robert Covington, fora da liga. Já tava muito velho essa época. Moussa Diabate, era muito fraco essa época, tá numa grande temporada, mas era muito fraco essa época. PG, acabei de falar. James Harden, ok. Nashon Bones Highland, ficou 2 anos fora da liga, acabou de voltar no Wolves, faz uma grande temporada, mas pelo amor de Deus. Kawhi, beleza. Terrence Mann tá encostado. J.J. Martin tá fora da liga. Jordan Miller, começando a ter bons anos agora, se eu não me engano. E tem 2 Millers que eu confundo um pouco, o Leonard e o Jordan. Eu acho que esse Jordan Miller tá tendo bons anos agora. Se eu estiver confundindo ele com o Leonard Miller, então ele foi trocado hoje também. Por nada. Xavier Moon fora da liga. Mason Plumlee ou tá fora da liga ou tá no Hornets. Encostado no Hornets. Norman Powell. Grande Norman Powell, mas não fez um grande ano esse ano. Foi um six-man bem mais ou menos. Josh Primo, criminoso. Já era criminoso na época, inclusive. Daniel Tice, fora da liga. PJ Tucker, tá encostadíssimo. Russell Westbrook, six-man. Grande ano do Russ, tá? Grande ano do Russ. Ivica Zubac, muito bom. Esse time tinha uns 6 jogadores, mano. Esse time tinha uns 6 jogadores. E ele saiu... Vamos fazer a mesma coisa no Sixers, né? Pra ser justo. Porque eu só falei do Joel e do Tyrese. Mas esse time era melhor, mano. Tipo assim... Eu não consigo entender. E o Leste era mais fraco esse ano também. Não consigo compreender, não entra na minha cabeça as decisões desse cara. Vamos lá. Moubão é fora da liga fraco. Batum, acabamos de falar dele, ele foi trocado no meio da temporada junto com o Harden não, mas ele foi trocado do mesmo jeito. Darius Bazley fora da liga, mas na época era bom. Pat Bev fora da liga, mas na época era bom. Ricky Council fora da liga. Roll Cole, eu tô no elenco certo? Acho que tô, pior que eu acho que eu tô. Roll Cole. Jeff Downing Jr., bom jogador. Joel Embiid, nível MVP. Muito melhor que qualquer jogador que tava no Clippers. Danny Green, muito bom jogador. Tava velho, mas ainda era bom. Tobias Harris, muito positivo. As pessoas odeiam Tobias Harris, mas ele sempre foi muito positivo. A parada dele foi melhor que a do Norman Powell, por exemplo. Talvez tenha sido melhor que a do Paul George. Buddy Hield, pessoas também odeiam, mas ele é bom jogador, fez um bom ano. Daniel House, fora da liga. Furkan Korkmaz. E o Tobias e o Buddy Hield ainda tem lugares na liga. O Buddy Hield era titular no Warriors. Foi trocado anteontem, mas ele vai ser titular agora no time novo também.
que eu não lembro qual é. Não lembro pra onde o Warriors trocou ele, mas vai ser titular. E o Tobias Harris é peça importantíssima do Pistons, o melhor ano do Pistons. Dylan House fora da liga, Furkan Korkmaz fora da liga, mas era bom nessa época. Kenny Lofton fora da liga, Goat, Kyle Lowry. Tá no Sixers até hoje. Essa temporada do Lowry foi boa, se eu não me engano. KJ Martin, a gente já falou. Tyrese Maxey já começou a ter nível de All-Star nessa época. DeAnthony Melton, um dos melhores roleplayers na liga até hoje. Marcus Morris fez um bom ano esse ano. Hoje em dia ele tá velho, mas ainda serve para alguns lugares. Kelly Oubre, roleplayer assustadoramente bom. Campaign, grande roleplayer. Felipe Petrusev fora da liga. Bibo Paul fora da liga, mas fez um ano absurdo esse ano. Javonte Smart fora da liga. Não tá fora da liga, eu acho que ele tá em algum time do leste, mas ele não é relevante. Trick Rivers bem fora da liga. Jaden Springer, eu acho que não tá fora da liga. PJ Tucker encostado. DJ Wilson fora da liga. Esse time do Sixers, ele também não era pica, mas ele era melhor, tá ligado? Jaden Springer tá fora da liga. Tá fora da liga, todo seu pica. Enfim. As posições que eles colocam são posições horríveis, mas são posições que ele se coloca, tá ligado? Em qualquer uma dessas situações, se ele insiste um pouco, ele estaria em melhores posições do que pra que ele foi parar depois, tá ligado? Tipo assim, ele destruiu o time do Rockets, forçando o Daryl Morey a mexer mais e mais no time, quando o time já era do mesmo nível do Warriors e o Warriors estava em decadência. Ele pediu troca do Nets quando o Nets estava finalmente começando a se ajeitar e quando o Kyrie estava começando a voltar a jogar basquete. Ele pediu para sair dos Sixers depois de um ano muito, muito bom dos Sixers, e da melhora do Tyrese Maxey e da melhora da vida do Joel Embiid. Ele que pediu para sair do LA Clippers, similarmente, depois de 16 vitórias em 20 jogos. Eu não consigo entender. E, tipo assim... E ele sai pro Cavs, que é um time melhor que o Clippers. Dessa vez ele não sai pra um time pior. Mas... What does he wanna achieve? Tá ligado? O nosso Cavs tem 51 vitórias e 21 derrotas. Tem o mesmo recorde do Toronto Raptors. Ele foi um time tão bom quanto o Toronto Raptors esse ano. Treinado pelo Kenny Atkinson, que não é um técnico que joga muito nas forças do Harden, honestamente. Um time que precisa de mais comprometimento defensivo do que ofensivo, o que não faz sentido para ele estar vindo para cá. Joga com pace muito, muito alto, que eu não sei se funciona para um Harden de 36 anos também. Um time que tá sendo decepcionante, que foi o melhor time do leste ano passado e que esse ano tá em quarto e tá bem longe dos times da frente. Tá começando a se encaixar agora, tava começando a se encaixar agora. E que ele vai se decepcionar de novo, porque ele não vai ter os toques de novo, porque ele tá atrás do Donovan Mitchell, ele tá atrás do Evan Mobley. Não tá em criação, mas tipo assim, se eles tivessem que trocar um hoje, ele tá atrás do Jared Allen. É meio bizarro, porque eu não... É um grande movimento pro Cavs, tá? Eu não tô criticando isso. Não tô falando que eles não deviam ter feito a troca. O Garland não fazia um bom ano, nem um pouco. Tinha jogado muito pouco e quando jogou foi ineficiente. Não nem foi tão ineficiente, mas ele pontuou pouco pro que eles precisam dele. Não marcou ninguém e passou a bola pior do que a gente está acostumado. O Cavs teve um período, ainda tá um pouco assim. Eles precisam que o Donovan Mitchell mete mais de 30 pontos todo jogo para eles terem chance. Então é uma troca boa pra eles, mas eu não acho que é uma troca boa pessoalmente pro Harden, porque ele vai ter que aceitar um diminished role again, tá ligado? Existe um mundo onde ele nem é titular, ele vai ser, mas existe um mundo onde a melhor jogada nem era ele ser titular. Então, no fim das contas, o Harden é um cara extremamente talentoso, que eu não gosto por conta das decisões dele, das falas dele, dos lugares que ele se coloca de propósito, às vezes parece. Não vou desenvolver muito mais, porque já tá muito mais longo do que deveria. Isso era só passar uma gracinha sobre a forma com que ele sai dos times de jeito bizarro. Vou terminar de ouvir um palumpa aqui que tá tocando da Sleep Mummy e vou dormir porque já é quase 3. Beijo, viu? Tamo junto. Mano.
Oi, Banana Sapu! É de conhecimento de todos que eu sou bucetão.